Eu achava que conhecia meu marido, até que um único documento durante o nosso divórcio expôs um segredo que valia mais de $200.000. Como alguém consegue ficar casada por 6 anos sem perceber que a pessoa ao seu lado estava vivendo uma vida financeira completamente separada, escondida pelas suas costas? E a pior parte, nem foi o dinheiro que me destruiu, foi o que aquilo significava. Porque no exato momento em que eu vi aquele número, percebi que talvez nunca tivesse conhecido de verdade o homem com quem me casei. Nós tínhamos o que eu sempre acreditei ser um casamento saudável. Não perfeito. Nenhum casamento é. Mas estável, respeitoso, independente de um jeito que fazia sentido para nós dois. Eu tenho 38 anos, sou enfermeira especialista. Meu trabalho é intenso, emocionalmente exaustivo, mas também me mantém aterrada na realidade. Eu lido com pessoas reais, dores reais, vida real, todos os dias. Meu marido, ou melhor, meu ex-marido agora, tinha 41 anos e trabalhava com tecnologia. Inteligente, quieto, lógico. O tipo de homem que falava pouco, mas quando falava, parecia sempre ponderado, medido. Nós não éramos aquele tipo de casal que mistura tudo em uma grande vida compartilhada. Tínhamos nossas próprias contas bancárias, nossas próprias despesas, nossa própria noção de identidade. E eu gostava disso. Eu nunca quis desaparecer dentro de um relacionamento. Nós dividíamos as contas, conversávamos sobre compras importantes, funcionávamos como 2 adultos independentes, escolhendo construir uma vida juntos. Pelo menos era isso que eu pensava. Olhando para trás agora, havia coisas que eu não questionei. Ele sempre estava bem com dinheiro. Nunca estressado, nunca animado também. Apenas neutro. Se falávamos sobre juntar dinheiro para comprar um apartamento, ele assentia e dizia que uma hora a gente chegaria lá. Se eu mencionava investimentos, ele dava de ombros e dizia que preferia manter as coisas simples. Na época, aquilo parecia apenas uma diferença de personalidade. Agora, parece um silêncio cuidadosamente construído. O divórcio não surgiu do nada. Não foi explosivo. Não houve traição. Não houve gritaria. Não houve uma grande cena de traição dramática. Pelo menos, não do tipo que você consegue ver chegando. Foi mais lento do que isso. Distância. Silêncio. Daquele tipo que cresce em rachaduras pequenas, quase invisíveis, até que um dia você acorda e percebe que está vivendo com um estranho. Nós paramos de conversar sobre qualquer coisa que importava. Depois paramos de conversar de vez. E, eventualmente, os dois simplesmente souberam. Então demos entrada no divórcio. Era para ser simples, limpo. 2 adultos separando-se sem destruir um ao outro. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. Aí minha advogada entrou no caso e tudo mudou. Ela era minuciosa. Quase agressivamente minuciosa. Liste tudo, ela me disse. Cada conta, cada bem, tudo que qualquer um dos dois possui. Eu me lembro de estar sentada preenchendo formulários, pensando em como aquilo seria direto. Minhas economias, minha previdência, o salário dele, as contas que eu conhecia. Nada complicado. Nada escondido, pelo menos nada que eu soubesse. Algumas semanas depois, ela me ligou. Não mandou e-mail, não mandou mensagem. Ligou. E no momento em que eu vi a voz dela, senti alguma coisa apertar dentro do meu peito. Houve uma pausa antes de ela falar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Preciso te perguntar uma coisa, ela disse.
Você sabe de algum patrimônio em criptomoedas que seu marido possua? Eu cheguei a rir. Não porque fosse engraçado, mas porque soou tão aleatório. Cripto? Eu disse. Não, ele não é desse tipo. Outra pausa, mais longa dessa vez. Bom, ela disse. Ele é. E então ela me disse o valor. Algo entre 180.000 e 220.000 dólares. Principalmente Ethereum. Algumas outras moedas também. Eu não entendi de imediato. Achei que talvez ela estivesse falando de algum tipo de conta empresarial. Algo temporário. Algo explicável. Mas não. Aquilo não era novo. Aquilo não era recente. Aquilo vinha sendo construído havia anos. Enquanto nós planejávamos o futuro. Enquanto discutíamos se podíamos ou não bancar um apartamento maior. Enquanto eu assumia plantões extras no hospital porque achava que nós precisávamos do dinheiro. Ele estava sentado sobre um investimento de 6 dígitos e nunca me contou, nem uma única vez. Eu me lembro de ficar completamente em silêncio ao telefone, sem chorar, sem raiva, só vazia, como se meu cérebro se recusasse a processar o que eu estava ouvindo, porque aquilo não fazia sentido. Não financeiramente, mas emocionalmente. Quem esconde uma coisa dessas? Não é um presente surpresa de aniversário. Não é uma pequena conta poupança. São 200.000 dólares escondidos da pessoa com quem você divide a cama por 6 anos. Eu fiquei revivendo momentos na minha cabeça. Todas as conversas que tivemos sobre dinheiro. Todas as vezes em que eu perguntei: a gente está bem financeiramente? Todas as vezes em que ele respondeu: sim, está tudo bem. Ele não estava mentindo, mas também não estava dizendo a verdade. E, de alguma forma, aquilo parecia pior, porque significava que cada resposta que ele me dava era tecnicamente correta, ao mesmo tempo em que escondia a realidade da vida dele. Parecia calculado, controlado, intencional. E foi aí que a dor de verdade bateu. Não foi o dinheiro, não foi a confusão jurídica que veio depois. Foi perceber que eu tinha vivido ao lado de alguém que escolhia ativamente não me deixar enxergar a imagem completa de quem ele era. Eu achava que nós éramos parceiros, mas parceiros não fazem isso. Fazem-me. A parte jurídica rapidamente virou um pesadelo, porque agora não era mais só sobre o divórcio, era sobre investigação. Quando ele comprou aqueles ativos antes do casamento, durante o casamento, ele usou dinheiro conjunto, escondeu transações. Aquilo era considerado património comum? Cada resposta abria mais 3 perguntas. Minha advogada era incrível, mas até ela admitiu que esse tipo de situação pode se arrastar por muito tempo. Cripto não é como uma conta bancária comum. É mais difícil de rastrear, mais fácil de movimentar. E se alguém quiser te esconder, consegue. Então agora, em vez de uma separação limpa, eu estava presa em um processo longo, caro e emocionalmente exaustivo de descobrir uma vida que eu nem sabia que existia. Comecei a questionar tudo. Havia mais alguma coisa? Outras contas? Outros segredos? Ou esse era apenas o único que eu, por acaso, tinha encontrado? Essa é a parte que me tira o sono. Não saber. Porque quando a confiança é quebrada desse jeito, ela não quebra em um único lugar. Ela estilhaça tudo. Eu nem sei o que dói mais. O fato de eu ter escondido o dinheiro, ou o fato de ele ter sido capaz de esconder algo tão grande de mim por tanto tempo, sem jamais deixar escapar, sem nunca me fazer desconfiar. Esse nível de controle me assusta e eu continuo me fazendo a mesma pergunta repetidas vezes. Se eu não tivesse descoberto isso durante o divórcio, eu teria sabido algum dia? Ou teria passado o resto da minha vida
acreditando que vivia em um casamento completamente honesto. Essa é a parte que eu não consigo soltar, porque isso me faz sentir que toda a minha realidade era incompleta. Como se eu estivesse vivendo em uma versão da nossa vida que ele editou cuidadosamente para mim. E agora estou aqui, no meio de advogados, papéis, números, cronologias, tentando separar o que era real do que era escondido, tentando entender não apenas aquilo a que eu tenho direito legalmente, mas o que eu perdi emocionalmente, porque isso já não é mais só um divórcio, é uma descoberta. E eu não tenho certeza se estou pronta para tudo o que isso ainda pode revelar. Eu não conseguia parar de pensar nisso, não apenas no dinheiro em si, mas na linha do tempo. Porque depois que aquele número entrou na minha cabeça, meu cérebro começou a fazer aquilo que sabe fazer melhor: conectar pontos que eu nem percebia que estavam ali antes. Comecei a rever anos da nossa vida juntos, como um filme lento e desconfortável. Cada conversa sobre finanças começou a parecer suspeita. A gente resolve isso depois soava diferente agora. E a pior parte? Havia momentos, pequenos momentos, que de repente passaram a fazer sentido demais, como a vez em que quase compramos o apartamento. Eu me lembro de estar sentada à mesa da cozinha com ele, planilhas abertas, calculadoras na mão, tentando descobrir o que nós realmente poderíamos pagar. Eu estava sendo cautelosa, como sempre sou, rodando cenários pessimistas na cabeça, garantindo que a gente não se apertasse demais. Ele continuava dizendo coisas como melhor não correr, ou talvez seja melhor esperar mais um ano. Na época, eu pensei que ele estivesse apenas sendo responsável. Agora, eu olho para trás e penso, esperar o quê? Você já tinha o dinheiro, mais do que o suficiente para dar entrada, mais do que o suficiente para aliviar a pressão que eu estava colocando em mim mesma ao fazer plantões extras. E ainda assim, você não disse nada. Também existe um momento específico que eu não consigo tirar da cabeça. Lá pelo 3º ano de casamento, eu me lembro de voltar para casa depois de uma semana brutal no hospital. Eu estava exausta, emocionalmente drenada. Aquele tipo de cansaço que se instala nos ossos. Eu me sentei ao lado dele e disse algo como: eu queria que a gente tivesse um pouco mais de folga financeira. Eu sinto que estou sempre me desgastando só para conseguir acompanhar. Ele olhou para mim, assentiu e disse: eu sei, vai melhorar. Só isso. Nenhuma segurança. Olha, na verdade a gente está em uma situação melhor do que você imagina. Só aquilo. E agora, sabendo o que eu sei, aquele momento parece um soco no peito. Porque eu não estava pedindo luxo. Eu não estava pedindo nada extremo. Eu só estava cansada. E ele me deixou carregar aquele peso sozinha. Foi aí que a raiva começou a aparecer. No começo, tinha sido choque. Depois, confusão. Agora, era algo mais afiado. Algo que queimava. Porque isso já não era mais apenas sobre segredo. Era sobre escolha. Ele escolheu não me contar. De novo e de novo. Nos momentos de stress, nas conversas, nas situações em que ser honesto poderia ter feito diferença. E eu não conseguia parar de me perguntar porquê. Por que esconder? Era medo? Controla? Ele não confiava em mim. Ou pior, ele nunca me viu como alguém que merecia saber. Eu tentei confrontá-lo. Não imediatamente. Eu precisei de alguns dias só para organizar os meus pensamentos, sem desmoronar completamente. Quando finalmente toquei no assunto, não foi dramático, sem gritos, sem acusações. Só uma pergunta. Por que você não me contou? Ele nem pareceu surpreso. Foi isso que me atingiu. Não houve pânico. Não havia culpa estampada no rosto dele.
nenhuma tentativa de negar. Ele apenas ficou ali, calmo, como se aquela conversa sempre tivesse sido inevitável. Eu não achei necessário, ele disse. Essa frase, ela ainda ecoa na minha cabeça. Não achei necessário. Eu me lembro de ficar olhando para ele, esperando mais. Alguma explicação, alguma justificativa que ao menos tornasse aquilo compreensível. Mas era só aquilo. Então eu perguntei de novo. Não era necessário contar para a sua esposa que você tinha mais de $200.000 investidos? Ele deu um leve encolher de ombros. Era o meu dinheiro. O meu dinheiro. Foi ali que alguma coisa dentro de mim mudou. Porque até aquele momento eu acho que uma parte de mim ainda estava esperando que aquilo fosse algum tipo de mal-entendido. Um erro. Algo que nós pudéssemos conversar e atravessar. Mas o jeito como ele disse aquilo não foi defensivo, não foi emocional, foi objetivo. Como se estivéssemos falando sobre tempo. Como se eu tivesse perguntado por que ele não comentou que comprou um par de sapatos novo. Uma onda de incredulidade passou por mim. Você ia me comprar algum dia? Eu perguntei. Outra pausa. E então ele disse: não sei. Nem sequer uma mentira. Nem sequer uma resposta reconfortante. Só nada. E foi nesse momento que eu percebi algo assustador. Aquilo não era um segredo que pesava sobre ele. Ele não estava sofrendo para esconder. Ele não estava perdendo o sono por causa disso. Para ele, aquilo era normal. Manter aquela parte da vida dele separada de mim não era um fardo. Era uma decisão confortável. E de repente, tudo sobre o nosso relacionamento começou a parecer unilateral. Comecei a enxergar o padrão. Ele compartimentalizava tudo. Vida profissional, vida financeira, vida pessoal. Tudo cuidadosamente separado. E eu só tinha acesso às partes que ele escolhia compartilhar. Eu achava que éramos iguais. Mas, na realidade, ele vinha operando com informações parciais o tempo todo. E essa percepção quebrou alguma coisa dentro de mim. Porque confiança não é só honestidade. É transparência. É escolher deixar alguém te ver por inteiro. E ele nunca fez isso. Não, de verdade. Depois daquela conversa, tudo ficou mais frio entre nós. Não, mais alto. Só distante. Mais distante do que antes. Se é que isso ainda era possível. O processo jurídico também se intensificou. Minha advogada começou a cavar mais fundo. Precisávamos de cronologias. Histórico de transações. Provas de quando os ativos haviam sido adquiridos. Porque isso mudaria tudo. Se ele tinha comprado cripto antes do casamento, aquilo poderia ser considerado património particular. Se valorizou significativamente durante o casamento, esse crescimento poderia ser partilhado. Mas nada era simples. O valor das criptomoedas oscila o tempo todo. Os registros nem sempre são limpos. E se ele tivesse movimentado tudo estrategicamente, aquilo poderia ficar muito complicado, muito rápido. O que significava mais tempo, mais honorários, mais stress. Eu comecei a me sentir afogada em informações que eu não entendia. Endereços de carteira, taxas de transação, datas que se embaralhavam, números que mudavam o tempo todo conforme o mercado. Era sufocante. E tudo aquilo voltava para uma coisa simples. Ele não me contou. Só isso. Uma decisão que transformou o que deveria ter sido um divórcio simples em algo bagunçado, caro e emocionalmente desgastante. Houve noites em que eu não consegui dormir. Não por causa do dinheiro, mas porque minha mente não parava de girar. Se ele foi capaz de esconder isso, o que mais poderia esconder? Existiam outros investimentos? Outras contas? Outras partes da vida dele que eu nunca enxerguei? Ou era só isso? Honestamente, eu não sei qual resposta me assusta mais. Porque se esse foi o único segredo, então isso significa que ele era capaz de algo desse tamanho. E se não foi,
Talvez eu nunca saiba a dimensão completa do que foi escondido. Eu também comecei a me questionar, o que foi algo que eu não esperava. Eu fui ingênua? Perdi sinais óbvios? Confiei demais? Fui independente demais? Nossa decisão de manter as finanças separadas tornou tudo isso mais fácil para eu. Eu costumava achar que a independência era uma força no nosso relacionamento. Agora eu me pergunto se ela não criou distância em vez disso. Ou talvez ele só tenha usado isso como desculpa. Conversei com algumas amigas sobre tudo isso. Algumas ficaram chocadas. Outras disseram coisas como: bom, tecnicamente o dinheiro era dele. E eu entendo isso. Entendo mesmo. Legalmente, talvez, mas emocionalmente, dentro de um casamento, não é assim que funciona. Ou, pelo menos, não era assim que eu achava que funcionava. Porque, para mim, casamento não significa juntar tudo obrigatoriamente, mas significa honestidade. Significa compartilhar a realidade da sua vida com a pessoa que você escolheu. E ele não fez isso. Não completamente. Nunca. Agora eu estou presa nesse lugar estranho, lamentando algo que eu pensei que tivesse. Não apenas o relacionamento, mas a versão dele que existia na minha cabeça. A versão em que éramos honestos um com o outro. A versão em que éramos parceiros de verdade. E eu ainda não sei como processar isso. Não sei como separar o homem que eu pensei que ele fosse do homem que ele realmente é. Mas estou começando a perceber uma coisa. Isso nunca foi só sobre dinheiro. Nunca foi. Foi sobre controle, sobre limites que nunca foram comunicados, sobre uma vida que ele manteve parcialmente escondida, porque acreditava que tinha esse direito. E talvez ele tivesse, legalmente, mas emocionalmente. Essa é outra história. E eu ainda estou tentando descobrir onde eu fico dentro dela. E em algum momento, a raiva deixou de ser afiada e começou a ficar pesada, como algo que ficava sentado no meu peito o dia inteiro, pressionando. Independentemente do que eu estivesse fazendo, eu continuei indo trabalhar, continuei aparecendo, continuei sorrindo para os pacientes, continuei fazendo tudo o que eu precisava fazer, mas havia um ruído constante no fundo da minha mente, um pensamento quieto, persistente. Como eu não vi isso? E quanto mais eu permanecia com essa pergunta, mais eu percebia. Talvez eu não devesse mesmo ter visto, porque ele não escorregou nem uma vez. Não apareceu nenhuma notificação acidental no celular dele, nenhum extrato bancário estranho, nenhum pânico no meio da noite. Nada. Se não fosse o divórcio, se não fosse a obrigação legal de declarar tudo, eu nunca teria descoberto. Só esse pensamento já era suficiente para revirar o meu estômago, porque isso significava que não era apenas um segredo, era um segredo perfeitamente mantido. E isso exige esforço, exige intenção, exige prática. Comecei a notar o quanto nós processávamos a vida de maneiras diferentes. Eu sempre fui alguém que fala sobre as coisas. Se estou estressada, eu digo. Se estou insegura, eu pergunto. Se alguma coisa monta na minha vida, eu compartilho. Não porque eu sou obrigada, mas porque para mim é isso que conexão significa. Com ele, nunca foi assim. Ele era mais quieto, mais reservado, mais fechado. No começo, eu achava que nós nos equilibrávamos. Agora eu me pergunto se nós não estávamos apenas desconectados de um jeito que eu não compreendia totalmente. Há uma lembrança que continua voltando para mim. Foi em algum momento durante a pandemia. Naquela época, tudo parecia incerto. Trabalho, saúde, dinheiro, futuro. Eu me lembro de estar sentada no sofá com ele, rolando as notícias no celular, sentindo uma ansiedade esmagadora. E perguntei: você alguma vez se preocupa com tudo isso?
financeiramente, a longo prazo. Ele olhou para mim, calmo como sempre, e disse: não muito. As coisas costumam se resolver. Na época, eu invejei aquela calma. Agora eu percebo. Claro que ele não estava preocupado. Ele tinha uma rede de segurança que eu nem sabia que existia. E escolheu não compartilhar isso. Não para me confortar. Não para aliviar aquela ansiedade. Essa percepção me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Porque não era apenas esconder dinheiro. Era reter segurança. Reter parceria. Reter apoio. E foi aí que a tristeza realmente se instalou. Não de forma barulhenta, não esmagadora, só constante, como luto. Porque eu não estava apenas perdendo um casamento. Eu estava perdendo a crença de que nós estivemos do mesmo lado. A situação legal não tornou nada disso mais fácil. Se alguma coisa, tornou tudo pior. Porque agora tudo estava sendo dissecado. Cada transação, cada data, cada movimentação de dinheiro. Minha advogada me explicava tudo passo a passo, tentando determinar que parte, se alguma, seria considerada patrimônio do casal. Parte dos investimentos começou antes de nos casarmos, mas uma parcela grande da valorização aconteceu durante o casamento. O que significava que nada era tão claro. Havia argumentos para os dois lados. E, claro, o advogado dele contestou com força. Eles argumentaram que era tudo separado, que ele administrou aquilo sozinho, que eu não tive envolvimento, não tive conhecimento, não tinha direito. E ouvir aquilo mexia comigo, porque eles não estavam errados sobre uma coisa. Eu realmente não tive conhecimento, mas não porque eu escolhi não ter, porque eu não tive a chance. Mesmo assim, legalmente, essa distinção importa. Emocionalmente, só parece mais uma camada de traição. O processo se arrastou. Semanas viraram meses. Cada atualização vinha acompanhada de mais papelada, mais custos, mais espera. Eu comecei a me sentir exausta de um jeito que não consigo explicar completamente. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, como se eu estivesse presa em um ciclo do qual não conseguia sair. E então, certa noite, alguma coisa mudou. Eu estava sentada sozinha no meu apartamento, sem televisão, sem música. Só silêncio. E pela primeira vez em semanas, eu parei de pensar nele. Não no dinheiro, não no processo, não nas perguntas. Só nada. Foi breve, mas foi perceptível e me fez perceber algo importante. Eu estava presa, tentando entendê-lo, tentando fazer as escolhas dele fazerem sentido, tentando encontrar alguma explicação que me desse encerramento. Mas talvez não exista uma. Talvez a resposta seja realmente tão simples quanto aquilo que ele disse. Era o meu dinheiro. Nada profundo, nada complexo. Só a forma como ele enxerga o mundo. E quanto mais eu pensava nisso, mais comecei a mudar o foco, saindo dele e voltando para mim. No que eu acredito que um relacionamento deve ser, do que eu preciso para me sentir segura com alguém. Como é a confiança de verdade para mim? Porque claramente o que nós tínhamos não estava alinhado e talvez nunca tenha estado. Comecei a estabelecer pequenos limites, não com ele. Nós quase não falávamos mais, além do necessário por causa dos advogados, mas comigo mesma. Parei de checar atualizações obsessivamente. Parei de reviver conversas antigas sem parar. Parei de tentar montar uma versão do passado que fizesse sentido. Em vez disso, foquei no que eu sabia. Eu estive presente. Eu fui honesta. Eu compartilhei a minha vida. Eu entreguei aquilo que eu acreditava que uma parceria deveria ser. E se ele não me encontrou nesse mesmo lugar, isso é responsabilidade dele, não minha.
Esse pensamento não resolveu tudo, mas me deu um pouco de paz. Pela primeira vez, desde que tudo isso começou, eu não senti que era eu quem tinha feito algo errado. Eu não fui ingênua, eu não fui descuidada, eu fui aberta. E existe diferença. O caso ainda está em andamento. Nós ainda estamos resolvendo tudo. Ainda há incerteza sobre como tudo vai terminar. Mas, emocionalmente, eu já não estou mais onde estava antes. Não estou mais em choque. Nem tão irritada. Estou apenas mais lúcida sobre o que aconteceu, sobre o que eu pedi e sobre o que eu mereço daqui para frente. Porque no fim do dia, isso não era só sobre bens escondidos, era sobre uma versão escondida de uma pessoa. E agora que eu vi isso, eu não consigo mais deixar de ver. Talvez esse seja um encerramento, não uma explicação, não um pedido de desculpas, só clareza. E estou começando a achar que talvez isso seja suficiente. A audiência final não pareceu dramática, sem gritos, sem confissões de última hora, sem final cinematográfico em que tudo de repente faz sentido. Só uma sala, cores neutras, luz fria. Dois advogados, duas pessoas que costumavam dividir uma vida, agora sentadas em lados opostos, quase sem se olhar. Eu me lembro de olhar para ele uma vez, só uma vez, tentando ver se havia alguma coisa ali. Arrependimento, culpa, nem que fosse desconforto. Mas o rosto dele estava igual ao de sempre, calmo, controlado, ilegível. E pela primeira vez, eu não tentei decifrá-lo, porque percebi uma coisa sentada naquela sala. Aquilo já não importava mais. Não para a minha cura, não para o meu futuro. O desfecho jurídico acabou ficando em algum lugar no meio. Uma parte da cripto, especificamente os ganhos que aconteceram durante o nosso casamento, foi considerada património comum. Não tudo. Nem perto da metade, mas o suficiente para reconhecer que aqueles 6 anos não foram totalmente separados. Não foi uma vitória, não foi uma derrota, foi apenas uma resolução. Números no papel, assinaturas, um fim oficial. E quando terminou, eu não senti alívio do jeito que imaginei que sentiria. Eu não senti encerramento naquele momento. Eu só senti silêncio, como se alguma coisa dentro de mim finalmente tivesse parado de lutar. O verdadeiro encerramento não veio do tribunal. Veio depois, dias depois, num momento completamente comum. Eu estava no mercado, parada no meio de um corredor, tentando decidir entre 2 marcas de café. Nada especial, nada emocional. E de repente, eu percebi. Eu não tinha pensado nele o dia inteiro, nem uma vez. Sem reviver conversas, sem analisar o comportamento dele, sem questionar o que foi real e o que não foi. Só silêncio. E foi aí que aquilo me atingiu. É assim que seguir em frente acontece. Não de forma dramática, não barulhenta. Só espaço. Aquele tipo de espaço que você não percebe no começo, mas quando percebe, entende o quanto tudo antes era pesado. Eu voltei para casa naquele dia, fiz o meu jantar, sentei no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente presente na minha própria vida de novo. Não presa no passado, não aprisionada em perguntas que nunca teriam respostas satisfatórias. Só aqui. E, estranhamente, foi nesse momento que comecei a entender toda a situação de outra forma. Não para desculpá-lo, não para justificar o que ele fez, mas para enxergar com clareza. Ele não escondeu o dinheiro por minha causa. Ele escondeu por causa de quem ele é.
por causa da forma como ele vê controle, independência, privacidade e talvez medo. Provavelmente eu nunca vou saber a razão completa. E eu fiz as pazes com isso, porque eu não preciso entendê-lo completamente para entender o que eu mereço. E eu mereço transparência, não perfeição. Não contas conjuntas obrigatórias, nem fusão total das finanças, mas honestidade. Daquele tipo que não faz você descobrir partes inteiras da vida de alguém dentro de uma sala de tribunal. Olhando para trás agora, existiam duas versões do nosso casamento. A que eu vivi e a que ele administrava. E, por muito tempo, eu pensei que perder aquele casamento significava perder algo real. Mas agora eu vejo diferente. Eu perdi uma ideia, uma versão incompleta da verdade. E por mais dolorosa que essa percepção tenha sido, ela também me deu algo que eu não esperava. Liberdade. Porque agora eu sei exatamente o que não aceito mais. Eu não vou ignorar silêncio e chamar isso de personalidade. Eu não vou confundir distância emocional com estabilidade. E eu não vou presumir que só porque algo parece calmo é honesto. Se alguma coisa essa experiência me deixou mais afiada, mais atenta, não cínica, apenas mais lúcida. Existe diferença e eu levo isso comigo agora, não como bagagem, mas como entendimento. Eu comecei a reconstruir a minha vida em pequenas coisas, nada dramático, só intencional, passando mais tempo com pessoas que realmente aparecem, assumindo menos plantões extras e me permitindo descansar sem culpa, dizendo o que eu sinto em vez de minimizar, confiando nos meus instintos quando alguma coisa parece errada e, mais importante de tudo, confiando em mim, porque por um tempo eu não confiava. Questionei tudo. Meu julgamento, minha percepção, minha capacidade de enxergar as pessoas com clareza. Mas eu cheguei a uma conclusão. Ser enganada não significa que você seja incapaz de enxergar a verdade. Significa apenas que alguém fez esforço para escondê-la. E isso não é reflexo do seu valor. É reflexo das escolhas da outra pessoa. Se você já passou por uma situação assim, em que descobre algo que muda completamente a forma como você entende alguém. Eu quero te perguntar uma coisa. Você preferiria descobrir a verdade tarde ou viver confortavelmente dentro de uma realidade que nunca esteve completa? Porque, por mais doloroso que isso tenha sido, eu ainda escolheria saber. Todas as vezes. E talvez essa seja a verdadeira lição aqui. Não dinheiro. Não a batalha judicial. Nem mesmo a traição, mas a clareza que vem depois, aquela que te ajuda a reconstruir algo melhor, com alguém que não faz você se perguntar se está vendo a imagem completa. Se você já viveu algo parecido, eu realmente queria ouvir a sua perspectiva. O que você teria feito no meu lugar? E você acha que algumas coisas dentro de um relacionamento podem permanecer privadas? Ou tudo deveria estar às claras? Me conta nos comentários. E se histórias assim mexem com você, não esquece de se inscrever, porque, às vezes, as lições mais importantes vêm justamente das coisas que a gente nunca viu chegando.